Sigmund Freud, Estudos sobre a histeria, Breuer e Freud. A relação dos estudos com a psicanálise. Os estudos sobre a histeria geralmente são considerados como o ponto de partida da psicanálise. Vale a pena considerar, em linhas gerais, em que sentido isso é verdadeiro. Para as finalidades desse exame, a questão das principais participações no trabalho atribuíveis aos dois autores será postada de lado. Sigmund Freud, Estudos sobre a histeria, Breuer e Freud. A relação dos estudos com a psicanálise. Os estudos sobre a histeria geralmente são considerados como o ponto de partida da psicanálise. Vale a pena considerar, em linhas gerais, em que sentido isso é verdadeiro. Para as finalidades deste exame, a questão das participações nos trabalhos atribuíveis aos dois autores será posta de lado, para a consideração anterior, e o livro será tratado como um todo. Uma indagação quanto à relação dos estudos com o desenvolvimento subsequente da psicanálise poderá ser convenientemente dividida em duas partes, embora tal separação seja necessariamente artificial. Até que ponto e de que maneira os procedimentos técnicos descritos nos estudos e os achados clínicos aos quais eles conduziam preparam o caminho para a prática da psicanálise? Até que ponto foram os pontos de vista teóricos propostos aqui aceitos nas doutrinas posteriores de Freud? Raras vezes se aprecia suficientemente o fato de que talvez o mais importante das realizações de Freud tenha sido a invenção do primeiro instrumento para o exame científico da mente humana. Um dos principais fascínios do presente volume é que nos permite voltar aos primeiros passos do desenvolvimento deste instrumento. O que nos relata não é simplesmente a história da superação de uma sucessão de obstáculos, é a história da descoberta de uma sucessão de obstáculos que têm de ser superados. A própria paciente Ana O. de Breuer demonstrou e superou os primeiros desses obstáculos. A amnésia característica da paciente histérica. Quando a existência dessa amnésia foi trazida à luz, seguiu-se de imediato a compreensão de que a parte manifesta da mente do paciente não corresponde à totalidade da mesma, pois jazia por trás dela uma mente inconsciente. Tornou-se assim patente desde o início que o problema não era meramente a investigação de processos mentais conscientes, para a qual os métodos comuns de indagação empregados na vida cotidiana bastariam. Se também houvesse processos mentais inconscientes, alguns instrumentos especiais eram claramente necessários. O instrumento óbvio para esse fim era a sugestão hipotética, a sugestão hipnótica. A sugestão hipnótica utilizada não para finalidades diretamente terapêuticas, mas para persuadir o paciente a revelar o material proveniente da região consciente da mente. Com Ana O, apenas um ligeiro uso desse instrumento se figurou necessário.
ela produziu torrentes de materiais a partir do seu inconsciente. E tudo o que Brouwer teve de fazer foi ficar sentado e ouvi-la sem interromper. Mas isso não era tão fácil como nos parece, e o histórico do caso de Frau M revela em muitos pontos o quanto foi difícil para Freud adaptar-se a este novo uso da sugestão hipnótica e ouvir tudo o que a paciente tinha a dizer sem qualquer tentativa de interferir ou de levá-la a encurtar o relato. Nem todos os pacientes histéricos, além disso, eram tão dóceis quanto Ana O. A profunda hipnose em que ela caía, evidentemente, por sua própria vontade, não era tão profundamente alcançada com qualquer um. E aqui surgia outro obstáculo. Conta-nos Freud que ele estava longe de ser adepto do hipnotismo. Proporciona-nos vários relatos este livro, de como contornava essas dificuldades, de um pouco a pouco abandonar suas tentativas de provocar a hipnose e se contentava em levar os pacientes a um estado de concentração e com o uso ocasional da pressão na testa. Mas foi o abandono do hipnotismo que ampliou ainda mais a sua compreensão dos processos mentais. Revelou a presença de ainda outro obstáculo, a resistência dos pacientes ao tratamento, sua relutância em cooperar com a própria cura. Como se deveria lidar com essa relutância? Deveria ser reprimida com gritos ou afastada pela sugestão? Ou deveria, como outras manifestações mentais, simplesmente ser investigada? A escolha por Freud desse segundo caminho levou-o diretamente ao mundo desconhecido que ele iria passar toda a sua vida explorando. Nos anos logo após os estudos de Freud, abandonou cada vez mais a técnica da sugestão deliberada e veio confiar em escala crescente no fluxo de associações livres do paciente. O caminho estava aberto para a análise dos sonhos. Esta análise permitiu, em primeiro lugar, obter uma compreensão do funcionamento do processo primário da mente e as formas pelas quais influenciava os produtos de nosso pensamento mais acessível, adquirindo ele assim a posse do novo instrumento técnico, o de interpretação. Mas a análise de sonhos tornou-se possível, em segundo lugar, sua própria autoanálise e suas consequentes descobertas da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. Todas as questões, porém, salvo algumas ligeiras sugestões, ainda estavam por vir. Mas ele já havia, nas últimas páginas deste volume, se defrontado com outro obstáculo no caminho do pesquisador, a transferência. Já tivera um vislumbre de sua impressionante natureza e talvez já tivesse começado a reconhecer que ela iria provar ser não só um obstáculo, como também mais um instrumento importante da técnica psicanalítica. A principal posição teórica adotada pelos autores da comunicação preliminar parece na superfície simples. Eles sustentam que, no curso normal das coisas, se uma experiência for acompanhada de uma grande dose de emoção, essa emoção é descarregada numa variedade de atos reflexos conscientes ou se torna gradualmente desgastada pela associação com outros materiais mentais conscientes. No caso de pacientes histéricos, por outro lado, por motivo de logo mencionaremos, nenhuma dessas coisas acontece. A emoção permanece num estado de estrangulado e a lembrança da experiência a qual ela está ligada é isolada da consciência. A lembrança emotiva é depois manifestada em sistemas histéricos que podem ser considerados como símbolos
mnêmicos. Vale dizer, como símbolos da lembrança reprimida. Sugerem-se duas razões principais para explicar a ocorrência desse resultado patológico. Uma é que a experiência original se verificou enquanto o indivíduo se encontra num estado particular de dissociação mental, descrito como hipnoide. O outro é que o ego do indivíduo considerou incompatível com as normas e que, portanto, teve de ser desviado. Em ambos os casos, a eficácia terapêutica do método catártico é explicada na mesma base. Se a experiência original, juntamente com as emoções, puder ser levada para a consciência, a emoção é, por esse mesmo fato, descarregada ou abregida a força que manteve o sintoma deixa de atuar e o próprio sintoma desaparece. Tudo isso parece muito claro, mas um pouco de reflexão mostra que muito resta a ser explicado.